tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho da rotina aqui do sítio. Agora tá bem cedinho, a Giovana tá dormindo ainda e o Gustavo tá acordado e já tá ajudando o Laureano, pessoal. O Gustavo aqui, o dia que não tem aula, ele ajuda o Laureano, tem as tarefinhas para ele fazer e ele leva muito a sério aquilo que ele tá fazendo aqui na roça. Aí, gente, hoje eu tenho machixe para amarrar, a gente vai colher, vai plantar e eu vou mostrar tudo para vocês. Bora lá que eu vou mostrar primeiro o que o Gustavo e o Laureano tá fazendo. Vamos lá. Gugu tá levando a sementeira inteira, Gugu. Você é forte, hein? Ó, o boy vai te ajudar, né? Mãe. Gugu tá indo ajudar. E ele vai plantar os repolhos aqui, ó, próximo, onde foi plantado milho. E nós temos aqui também as pocã. Né, Gugu? É. Gugu, tá vendo os buracos, ó? Tirar um assim, ó. Igual alface você planta, ó. Um em cada buraco. Fazer assim, ó. Ó. O boy tá comendo lá, ó. Sai, boy! Boy? Não, não. Ei, Gugu, esse boy não tá dando certo não, Gugu. Quer vir aqui? Vamos plantar, Gugu. Vai nesse ali, ó. Papai vai nesse. Toma, Gugu. Tirou pra você. E aí, pessoal, beleza? Plantar, Hoje estamos plantando aqui repolho. Esse repolho é um repolho híbrido, secai. Gosto de plantar também o filtói. O filtói dá umas cabeças maiores. Porém, para o comércio varejista, o secai é melhor. Dá umas cabeças menor. Só no mercado, vai comprar nas feiras. Não gosto da cabeça muito grande, né? Já o filtói, para mim entregar para merenda escolar, já é melhor. Esse repolho aqui, provavelmente daqui uns 65 a 70 dias já estamos colhendo. A partir daqui, né? De plantar as mudas. E é isso aí, vamos lá plantar. Vamos, Gugu. Papai vai levando assim, ó. Aí você vai plantando pro lado de baixo e papai pro lado de cima. Errou, não. Fica não, Gugu. O boi tá muito cabeça. O Gugu plantou, o boi querendo arrancar, né, Gugu? Agora, pessoal, vou deixar aqui os homens trabalhando. Tem bastante coisa para mim fazer. Bora lá. Para amarrar o machixe, gente, eu utilizo aqui essas capas aqui de bananeira, imbira de bananeira. Agora de manhã é boa que ela está bem maleável, bem molinha. Nós vamos tirar aqui agora. Vou amarrar esse machixe fofo, porque o machixe fofo, ele não sobe sozinho, né, na vara. Aí a gente tem que estar conduzindo ele. Olha só, para quem não conhece, o machixe fofo, ou machixe do reino, machixe chuchu de vento, né, conheci também. Bora amarrar, tem esse quadrinho aqui para amarrar.
primeira carreira, gente. Pensa numa planta melindrosa. É o maxixe fofo. Pessoal, esse aqui, gente, não gosta de muita água, não gosta de muito sol, entendeu? Então tem que saber a época certinha de plantar. Aqui a gente planta no inverno, porque se plantar fora de época, não dá nenhum maxixe, nenhum. Pode até desenvolver as folhas, ficar muito linda as folhas, mas a fruta mesmo não dá não, viu? E isso aqui, gente, o tanto que tiver a gente vende. Aqui em Teoflotone, isso aqui é muito vendável, viu? Quantidade que tiver a gente entrega e é sob encomenda ainda. Terminei de amarrar o maxixe aqui. Agora eu vou lá porque a Giovana tá perto de acordar. Ela vai tomar o café dela e depois nós vamos colher verdura aqui no sítio. Vamos fazer a feira aqui no sítio, viu, gente? Pessoal, agora eu e a Giovana vamos colher um monte de coisa que nós temos aqui no sítio. Vamos fazer uma feira, né, Giovana? Bora fazer uma feira primeiro lá no galinheiro. Vamos lá, me ajuda aí. Toma. Leva. Vamos lá. Minhas galinhas ficam presas agora de manhã, mas à tarde eu solto elas para elas ir lá para o pasto, para dar uma volta. Pessoal, nós vamos começar a colher aqui feijão catador, também chamado de feijão calpi, feijão de corda. E nós vamos colher tudo que nós temos aqui no sítio para hoje. Tem muita coisa ainda que vai começar a produzir, como aqui, ó, maxixe fofo. Tem muita coisa que ainda vai chegar. Mas hoje nós vamos fazer uma feira aqui no sítio, né, Giovana? Bora colher o feijãozinho. O tempo aqui, gente, ó, abriu, tá aparecendo o sol agora. Mas está bem fresco agora de manhã. balde aqui, vamos lá. Vamos. Pode deixar o balde aí, tá, gente? Aqui nós temos mandioca, um quadro aqui de mandioca pequena ainda. Vamos arrancar aqui para ver se tá boa. O pessoal sempre me pergunta como que sabe a hora de arrancar a mandioca. Olha aqui, gente, nós observamos se a terra tá rachada, porque é sinal que tem raiz desenvolvendo. Segundo, nós olhamos a data que nós plantamos, porque cada mandioca tem aí um tempo determinado.
terceiro. Nós arrancamos alguns pés aqui para ver se já tá boa, se já tem raiz. E agora nós vamos arrancar umas aqui. Essa mandioca aqui, ela é da Embrapa, amarela. Nós não sabemos a numeração, a gente não marcou. Mas olha só, uns pés pequenininhos, olha o tamanhozinho. E já tem terra rachada aí, sinal que tem raiz. E nós vamos arrancar aqui para ver se tem raiz mesmo. Gente, olha, essa mandioca tá novinha, mas olha a quantidade de raiz. Bastante raiz, ainda iria crescer, né, engrossar, mas aí a gente já vai experimentar. Vou pegar aqui um mini pepino pra gente fazer uma salada. Aqui nós temos uma latada de chuchu. Esse estaleiro aqui nós chamamos de latada. Um chuchu bem bonito. Vamos escolher alguns aqui. Essa latada aqui já tá quase fechando, gente. Vai dar muito chuchu. Esse chuchu aqui é diferente, é um chuchu bem verdinho. Aqui na região o pessoal gosta muito desse tipo de chuchu. Ele é muito bonito. Pessoal, o repolho aqui ainda não fechou a cabeça 100%, ainda não tá no ponto de venda, mas a gente tira para comer. Vamos, chegamos. Gente, terminamos de colher, fizemos a feira aqui no sítio, olha. Muita variedade de verduras. E agora nós vamos fazer um almoço só com as coisas que nós temos aqui no sítio. Ei, Gugu, você tá ajudando o papai a plantar, é? É.
Você quer me ajudar a fazer um feijãozinho? É. Aqui, ó, vamos pôr nessa vasilha aqui. E você, Giovana, quer me ajudar também? Quer? Acho que nós vamos pôr ali, tá? Ó. Gustavo ajudou papai hoje. Pessoal, sempre o Gustavo ajuda em alguma coisa aqui em casa. Mas nem sempre eu tenho tempo assim de estar mostrando, gravando, sabe? E outra coisa, nem sempre ele quer ser gravado, viu? Às vezes ele não quer muito que eu fique filmando. Então, assim, eu deixo ele à vontade. GG, deixa o Gugu colocar aí, GG. É, nós estamos debulhando o feijãozinho aqui, é colocar casca. Tá bom, Gugu, é só do almoço, né? Vou começar aqui cozinhando o nosso feijão, mas antes vou acender o fogo aqui. Acender o fogo aqui desse fogão, gente, que eu gosto demais da conta. Eu sempre fui doida com fogão de lenha, gente, mas eu não queria um fogão que tivesse fogo na minha cara e nem fumaça, né? Agora eu vou fazer o almoço aqui, pessoal, cozinhando primeiro o feijão catador. Poderia ter deixado ele de molho, viu? Pra facilitar. Mas ele também é um feijão novo. Vai cozinhar rápido. Põe na pressão. O feijão nós temos aqui, né? De vez em quando a gente planta também outros tipos de feijão. Mas no momento nós temos o feijão catador e tem o feijão guandu. A única coisa que nós não temos aqui, porque não plantamos, é o arroz. Vou colocar aqui por cima da chapa. Esse aqui é esse fogão que esquenta muito. Bom que não suja a panela, né? E esse cantinho aqui é o lugar que mais esquenta. Eu já vou deixar aí para cozinhar. Aqui eu tenho um peixe pescado aqui também. Vamos lá pegar as verduras que a gente vai lavar e vai começar a preparar. Começar aqui picando uma abóbora. Vamos ver se tá boa, viu? Foi, Giovana? Trouxe a abóbora pra mamãe? Ai, Giovana. Eu vou fazer só essa aqui. Vou fazer doce pra vocês comerem. Sobremesa. Eu vou já pôr pra cozinhar ali no fogão a lenha. Colhi bastante verdura hoje, gente. Por quê? Às vezes na correria do dia a dia, eu não tenho nem tempo para estar colhendo, né, sabe? Às vezes eu tenho que adiantar o almoço para levar o Gustavo para a escola. É uma correria danada. Aí o que que acontece? Eu já tenho colhido aqui, já vai me servir para o almoço de hoje, para a janta, para o almoço de amanhã. Além do que, depois que eu colho, já tem os dias de colher para vender, né? Então eu tenho que colher antes, colho antes, igual o chuchu mesmo. Colhi hoje. Por quê? Amanhã já vai colher para vender. Então, assim, só vou achar chuchu pequeno. Então, já colho antes, deixo aqui, que dá assim para uns 2 dias, já é o suficiente. Vou colocar aqui só um pouquinho de água, gente, porque a abóbora solta água, né? Vou colocar para cozinhar aqui, que isso aqui vai ser uma sobremesa. E vamos partir aqui para mandioca, né? Isso aqui é apenas uma amostra do que a gente tem para colher hoje, porque tem muita coisa que dá para chegar ainda, viu? Tem a época para tudo aqui. Então nós temos beterraba plantada, tem vagem, maxixe fofo, muita coisa ainda que vai colher. Mandioca pronta, vamos colocar para cozinhar, né? Colocar para cozinhar aqui no fogão a lenha que eu amo. Aliás, eu comecei esse canal, foi falando desse fogão a lenha, viu, gente? Tem muitos vídeos a respeito desse fogão a lenha. Vou colocar um pouquinho de sal aqui para cozinhar. Vou continuar aqui, lavando minhas verduras, conversando com vocês. Já vou lavar isso aqui para colocar para cozinhar.
Esse aqui é pra fazer uma salada fria, né? Então tem que estar já frio. Colocar o pepino aqui pra cozinhar puro. Depois que eu vou temperar. Aí eu vou picando aqui e vou conversar com vocês. Pessoal, tem muita gente perguntando aí a respeito do meu outro canal. Pra vocês que estão chegando agora, gente, tem muitas pessoas que ainda não sabem que eu tenho 2 canais. Tenho esse aqui, que é um canal de vlog. Inclusive, eu comecei falando a respeito do fogão a lenha. E tem o meu outro canal, que é o Brazilian Cleide, que é um canal com foco, gente, no exterior. Então, é um canal bem diferente, o formato lá é diferente. Lá eu não falo, até porque, se eu falar estrangeiro, não vai compreender, né? E se eu falar em português, o YouTube entende que somente os países de língua portuguesa que vai compreender o vídeo. Aí ele só vai divulgar nos países de língua portuguesa. Ao passo que se eu não falar nada, pessoal, fica sem fronteira. O YouTube divulga em toda parte do mundo. Tudo lá tá em inglês. Legenda, tá a descrição, tá tudo em inglês. O título. Porque o inglês é a língua mundial. Então, todo país, né, se fala inglês também. Presume-se que se fala inglês. Então, ele é divulgado em toda parte do mundo. Às vezes, gente, vocês estão assistindo esse vídeo aqui, depois o YouTube recomenda logo lá do outro canal. Aí tem muita gente confundindo, porque comenta assim, ai, Cleide, você não tá falando mais nos vídeos, você tá muito triste nos vídeos. Mas é isso mesmo, gente, é o formato daquele canal lá, e muita gente tá confundindo, tá achando que tá nesse canal aqui, mas tá no de lá. E lá eu não falo mesmo, o formato é daquele jeito, pessoal. Quem quiser conhecer, é o Brazilian Cleide. Mas aqui, gente, aqui é o canal do povão, viu? Aqui é o canal que a gente fala, eu passo as dicas, né? Mostro o dia a dia. Lá já é internacional e o pessoal estrangeiro tá acostumado já com aquele formato, viu, pessoal? Algumas verdurinhas aqui. Agora eu vou preparar esse peixe. Eu vou fazer frito, gente, porque frito é melhor para as crianças por conta das espinhas, né? Fica mais fácil. Terminei de temperar o peixe. Vou deixar aqui para ele pegar um tempero. Vamos olhar nossas coisas aqui que tá cozinhando. A abóbora já tá cozida. Vou colocar açúcar nela. Açúcar aqui, gente, vai ser mais ou menos a metade da abóbora de açúcar, viu? Deve deixar cozinhar. Agora, pessoal, vamos fazer um soufflé de chuchu. Eu vou começar aqui descascando o chuchu. Se vocês quiserem, não precisa descascar. Vou descascar aqui porque a maioria das pessoas vão descascar, né? Então, vou fazer assim igual vocês poderiam fazer aí em casa. Geralmente a casca vem um pouquinho mais dura, às vezes ressecado, né, de supermercado. Então, prefiro descascar aqui. Agora é só ralar o chuchu. As crianças aqui, gente, tudo que eu faço de chuchu como, viu? Aí eu faço de vez em quando umas coisas diferentes, pra não ficar sempre, né, no chuchu cozido, né, refogado. Já terminei de ralar aqui o chuchu. Deixa eu olhar como é que tá as coisas aqui. Aqui, ó, secou bastante a água aqui da abóbora. Eu vou colocar coco ralado fresco. Deixar terminar de cozinhar, depois eu tiro. Esse aqui também tá quase na hora de tirar. Agora, bora fazer o soufflé de chuchu. Anota aí, gente. Para fazer o soufflé, gente, primeiro nós vamos refogar aqui. Na panela aqui, vai manteiga. Vou colocar a cebola picadinha. Lembrando que os ingredientes eu deixo tudo na descrição do vídeo, pessoal. Cebola picadinha. O tempero, gente, aqui é a gosto. Pode ser com pimenta, pode ser só o alho e o sal. Isso aqui é de acordo com o gosto de cada um. No meu aqui
É um tempero que eu mesmo faço com alho poró, com pimentinha de cheiro. Lembrando que pimenta de cheiro não arde. Eu vou deixar fritar um pouquinho. E vou colocar um pouco de tomate. Vou deixar cozinhar e secar bem essa água aqui, viu, pessoal? Vou tirar essa panela de pressão aqui pra ela já ir tirando a pressão dela. Esse aqui também eu vou pôr pra cá, que é o nosso pepino, pra poder fazer uma salada. Já vai esfriando. Aí aqui tem os nossos ovos, vou separar 2 aqui. Separar a clara da gema. Vou deixar separadinho aqui já. Deixo o ovo separado. E aqui vamos pôr o chuchu aqui para refogar. Vou dar apenas uma refogadinha aqui no chuchu, só para dar uma murchada, viu, gente? E secar um pouquinho a água. Chuchu deu uma murchada. Vamos lá terminar de preparar. Vou colocar o chuchu aqui. Aqui, do jeito que tá, vou colocar aqui um pouco de cebolinha, que eu já tinha colhida. As 2 gemas de ovos. Vou dar uma misturada. É desse jeito aqui mesmo, viu, gente? Quente que a gente coloca. Vou colocar aqui 2 colheres de requeijão cremoso. Quem quiser usar o creme de leite também pode no lugar. Agora vai 4 colheres de farinha de trigo. Quem não quiser usar farinha de trigo pode substituir por outra farinha ou farinha de rosca, viu, gente? Depois disso aqui, eu vou fazer o seguinte: vou bater essas claras em neve para colocar aqui no nosso soufflé. Agora é só colocar as claras em neve. Vou misturar bem devagar para não tirar o ar. E vamos colocar na forma para assar. Quem quiser colocar queijo, pode colocar queijo em cima à vontade. Pode misturar queijo na massa também. Agora vamos temperar nosso feijão. Agora a parte mais fácil. Temperar feijão, fazer arroz. Quero fazer farofa com esse feijão. Tipo um tropeiro. Eu tô descartando essa água aqui. Feijão bonito, né, gente? Meu pepino vou tirar pra cá pra poder esfriar. O doce já tá bom. Vou tirar aqui também pra esfriar. Vou colocar essa panela aqui pra fazer o feijão. Mandioca cozida.
soufflé ficou pronto. Tem que servir quente, viu, gente? Quase tudo aqui do sítio. Olha só, gente, que maravilha, que bênção. Peixe aí, soufflé de chuchu, uma delícia. Nosso feijão com ovo, a la mandioca. Tudo praticamente aqui do sítio e tudo muito natural. E aqui o nosso doce de abóbora com coco para nossa sobremesa. Gente, eu quero aproveitar esse momento para agradecer cada um de vocês por assistir, por sempre comentar. Assim que possível, vou respondendo todo mundo. E hoje eu quero mandar um abraço especial para Shirley Medina, do Rio de Janeiro. Um abraço também para Ivanete Gama. Força aí, minha amiga, nessa luta. Um abraço também para Isabela Pivoto, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Para a Cleia e o Roberto, de Curitiba. Para a Roseli, de Curitiba também. Para o Levi e a Andrelina, de Betim, Minas Gerais. Para a Márcia e para o Paulo Aquati. Para o Valdomiro e a Ismaelita. Um abraço também para a Rúbia, o João Leandro, de Caxambu, Minas Gerais. Também um abraço para Lauriane, Rafael, Sofia, Daniel, de Altamira, Pará. Um abraço também para o Severino, para a Zileide, de Castelândia, Goiás. E para o Naldo e a Bernadette, de São Paulo. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Sintam-se abraçados aí. E agora vamos almoçar, né, gente? Que o pessoal tá com fome. Não, só vai ter um grupo. Só chuchu, Mamãe e GG que comeu. Vamos dar tchau, pessoal? Vamos? Pra gente continuar almoçando? Tchau. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, GG! Tchau, gente!